Gametogênese é o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de reprodução sexuada. Nos animais, a gametogênese acontece nas gônadas, sendo os testículos referentes às gônadas masculinas e os ovários referentes às gônadas femininas, sendo estas estruturas produtoras de hormônios, os quais determinam as características que diferenciam os machos das fêmeas, e também o padrão no crescimento de pelos, como observado na puberdade. O evento fundamental da gametogênese é a meiose, que reduz à metade a quantidade de cromossomos das células, originando células haploides. Na fecundação, a fusão de dois gametas haploides reconstitui o número diploide característico de cada espécie, ou seja, temos uma célula 2N, que dará origem aos gametas N. Esses, por sua vez, ao se fecundarem, formarão uma célula-ovo, que será 2N, a qual dará origem ao indivíduo 2N. Em linhas gerais, a gametogênese masculina, também conhecida como espermatogênese, e a gametogênese feminina, também conhecida como ovogênese ou ovulogênese, seguem as mesmas etapas. A espermatogênese começa com uma célula germinativa primitiva, a espermatogônia, que é uma célula relativamente pequena, medindo cerca de 12 micrômetros. Por ocasião da puberdade, as espermatogônias começam a se dividir por mitose e produzem sucessivas gerações de células. As células filhas podem seguir dois caminhos. Elas podem continuar se dividindo, mantendo-se como células-tronco de outras espermatogônias, as quais são chamadas de espermatogônias do tipo A. O segundo caminho das células filhas é diferenciarem-se durante sucessivos ciclos de divisão para se tornarem espermatogônias do tipo B. Estas são as células progenitoras que se diferenciarão em espermatócitos primários. O espermatócito primário ele tem 46 cromossomos, sendo 44 cromossomos homólogos e um par de cromossomos sexuais. Após a sua formação, os espermatócitos primários entram na prófase da primeira divisão meiótica. Como esta prófase dura cerca de 22 dias, a maioria dos espermatócitos encontrados nos cortes estará nesta fase. Os espermatócitos primários são as maiores células da linhagem espermatogênica e são caracterizados pela presença de cromossomos nos seus núcleos e pela sua localização próxima à lâmina basal. Desta primeira divisão meiótica, surgem duas células menores chamadas de espermatócitos secundários, que têm somente 23 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos homólogos mais um cromossomo sexual, podendo ser X ou Y. Os espermatócitos secundários são difíceis de se observar em cortes de testículo porque estas células permanecem um tempo muito curto em intérfase e logo entram na segunda divisão meiótica, que também é rápida. A divisão de cada espermatócito secundário resulta em duas células, as espermátides. Pelo fato de não haver uma fase S, ou seja, uma fase de síntese de DNA entre a primeira e a segunda divisão da meiose, a quantidade de DNA por célula nesta segunda divisão é reduzida pela metade, formando células que contêm 23 cromossomos e são haploides, ou seja, 1N. A meiose resulta então na formação de células com um número haploide de cromossomos, o qual retorna ao número diploide normal com a fertilização. A espermiogênese é o nome da fase final de produção de espermatozoides, o processo pelo qual as espermátides elas se transformam em espermatozoides, que são células altamente especializadas para transferir o DNA masculino ao ovócito. Nenhuma divisão celular ocorre durante esse processo. As espermátides podem ser distinguidas pelo seu pequeno tamanho, medindo cerca de 7 a 8 micrômetros de diâmetro, e por núcleos com porções variadas de cromatina condensada. A sua posição dentro dos túbulos seminíferos é perto do lúmen. A espermiogênese é um processo complexo que inclui a formação do acrossomo, seguido de uma condensação e alongamento do núcleo, desenvolvimento do flagelo e a perda da maior parte do citoplasma. O resultado final é o espermatozoide maduro, que é liberado no lúmen do túbulo seminífero, onde permanece até que seja requisitado.